Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Eu não sabia que hoje era o encerramento, não é, da nossa campanha. Não estive aqui desde o primeiro dia, mas procurei chegar na maioria, né, das quarta-feiras possíveis. E graças a Deus por tudo que ouvimos, né, de cada um dos irmãos, dos obreiros que aqui passaram e trouxeram palavras edificantes que muito nos ajudaram, né, a enfrentarmos esses dias, essa crise que nós estamos enfrentando e nos dando a orientação de como fazer. Tem muita gente se desesperando, muita gente perdendo a fé, perdendo a esperança, o controle, mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, amém? Tem nos dado graça, tem nos ensinado, tem nos encorajado, tem mostrado o que fazer diante de uma situação tão difícil. E gostaríamos de convidar os amados a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. É um livro bem conhecido, uma história bem conhecida. Mas que nos traz uma grande lição. Todos acharam? Amém? Neemias, capítulo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, isso ele contando, na cidadela de Suzã, veio Anânio dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Vamos ficar por aqui porque a leitura é longa e a hora passa muito rápido. A gente vai só compartilhar algumas coisas, amém? Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, pois ela tem sido para nós alimento, ela tem sido para nós, Senhor, remédio. A tua palavra que é poder, Senhor, muito obrigada por ela. Obrigada, Senhor, porque tu te revelas para conosco através da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui nessa noite,
Continua falando aos nossos corações, porque Tu já tens falado, através dos cânticos, através do Teu Filho, Pastor Ricardo, através da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Ontem, não é, o pastor mandou uma mensagem me convidando para trazer uma palavra aqui para os amados irmãos. Eu tenho explicado a minha situação, né, de voz. Eu tenho andado com dificuldade de falar muito, mas a gente não pode rejeitar, né? Quando estivermos aqui, só quando não tem condição mesmo de vir é que a gente diz que não pode, né? Mas o Senhor sabe a alegria e o prazer que nós temos de compartilharmos a sua palavra, né, com os amados irmãos. Amados, e eu comecei a orar e a pedir ao Senhor uma palavra, e me debrucei no livro de Neemias, que é uma história belíssima, né? Mostra desafios, mostra crise, mas mostra também perseverança, luta, né? É um livro que mostra inimigos que se levantam para desanimar, para humilhar, mas Neemias não se dobrou. Inimigos que se levantaram para atrapalhar a obra, para prejudicar, não é verdade? Mas, amados, Neemias continuou destemido e trabalhando. E em tempo de crise, amados, nós não podemos dar ouvidos às vozes negativas que muitas vezes chegam até nós. Nós temos é que confiar em Deus, aleluia, e temos que buscar nele, porque só através da oração, do jejum, da busca ao Senhor, é que a gente consegue vencer. Quando eu estava lendo esse livro, nós até aqui na escola dominical já fizemos trabalhos com esse livro, fizemos uma gincana com as nossas classes. Foi um trabalho muito bom, muito construtivo, isso há alguns anos atrás. E é um dos livros, uma das histórias belíssimas que a palavra de Deus relata. E quando eu estava lendo, não é, observando essa história, o Senhor me fez lembrar, me levou, na realidade, ao livro de Esdras. E eu fiquei pensando, Senhor, como o poder da oração funciona. Como o poder da oração muda a história. E quando Neemias ouviu o que o seu irmão falou para ele da situação de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se ajoelhou. Não foi isso que a gente orou agora? Ele sentou e começou a chorar. Chorar, se lamentar. Começou a orar, a jejuar por dias. Por dias. E a gente vê que através dessa atitude de Neemias, Deus usou ele poderosamente, para que Jerusalém, os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, Jerusalém reedificada. E Deus agiu na vida daquele homem através da oração. Uma coisa que é interessante é que lá em Esdras, se os amados puderem dar uma olhada, lá no livro de Esdras, no capítulo de número 4, tem uma coisa bem interessante. Foram alguns judeus para reconstruir Jerusalém e construir o templo.
mas se levantaram muitas pessoas para impedir que isso acontecesse. Lá em Esdras, a gente vê isso no capítulo 4, não é? Até no versículo de número 4 diz: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá. O pessoal da terra desanimou o povo de Judá, inquietando-no a não edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem a seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, também rei da Pérsia. Veja, aí também no princípio do reinado de Assuero, e as pessoas lutando para que o templo do Senhor não fosse construído e para que Jerusalém não fosse reedificada. E eles tomaram a decisão de mandar uma carta. Para que rei, amados? Se vocês olharem aí no versículo de número 11, se alguém quiser ler, pode ler. Capítulo 4 e 11 de Esdras. Vejam bem. Vejam o que estava escrito nessas cartas. Porque é longo, não dá para a gente ler tudo. Mas ele diz o seguinte: seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles, reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei, que se aquela cidade, que no caso Jerusalém, se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Olhe, e outras coisas mais, porque a hora não dá para a gente se alongar nessa passagem. Então, eles mandaram uma carta justamente para o rei, cujo rei Neemias trabalhava. Neemias era copeiro. E veja a ordem que esse rei deu, nesse mesmo capítulo de número 4. Ele diz: olha, a carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Aí ele diz: ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e montins. Quer dizer, o próprio rei, não é, sabia, Artaxerxes sabia da história de Jerusalém. E no versículo de número 22, aliás, 21, ele diz: agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens façam o quê? Parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. E foi com autorização dele mesmo que a cidade foi reedificada. Glória a Deus! Mas por que isso aconteceu? Porque Neemias orou ao Senhor. Amados, em Esdras a gente vê, e tem uma coisa, viu? Eles foram armados, saíram no versículo 23, os irmãos depois, se quiserem ler em casa. No versículo 23 diz que eles foram
apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. E eles pararam. Os judeus estavam trabalhando, edificando a casa do Senhor, reconstruindo Jerusalém. Mas esse rei mandou parar. Pare. Ninguém faz mais nada. E eles pararam. E quando a gente vê lá em Neemias, Neemias ora, não é? Porque a cidade, a província está em grande miséria, em desprezo. Que situação, amados? Que situação se encontrava? Os muros derribados, as portas queimadas, não havia mais proteção naquela cidade. Eles estavam à mercê dos inimigos, eles estavam vulneráveis. Qualquer um poderia entrar ali e tomar o restinho do que eles tinham, porque na realidade os melhores eles já haviam levado. Só ficou ali os miseráveis, os pobres, os velhos, aqueles que não podiam nada fazer. E o que eu acho interessante, quando Neemias vai conversar com o rei, se apresenta ao rei, que o rei percebe que ele está triste, né? Que ele está acabrunhado, tinha alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada. Eu estava lendo e eu estava observando, interessante. Neemias disse ao rei que o que ele tinha naquela cidade, o que ele tinha em Jerusalém, era os sepulcros dos pais dele. Ele não disse: eu tenho uma casa lá muito boa, eu tenho uma fazenda, eu tenho um apartamento, eu tenho um sítio, eu tenho propriedades lá. Mas ele disse que só tinha os sepulcros dos pais dele, não é verdade? No capítulo 2 a gente vê isso. No versículo 3, ele fala isso ao rei. E no versículo de número 5, ele também diz ao rei. Ele diz: e disse ao rei, né, Neemias, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olhe, só era o que ele tinha lá. Ele não tinha parentes, ele só tinha os sepulcros dos pais dele. Mas a gente observa que Neemias amava aquela cidade, ele amava aquele lugar, ele amava aquele povo. E ele pediu ao rei, pediu cartas. E o mesmo rei que atendeu uma carta, mandando parar a obra, é o mesmo rei que dá as cartas, glória a Deus, ordenando, dando a ele livre arbítrio, dando a ele a liberdade para ser entregue aos governadores, para ele poder ter acesso, aleluia, até a sua cidade, e também ter condição de pegar material, madeiras para a reconstrução. Glória a Deus. O mesmo rei que bloqueou foi o rei que deu acesso. Aleluia! Glória a Deus. O que foi isso, amados? Resposta de oração. Glória a Deus. Vale a pena nós orarmos, estarmos nos pés do Senhor. Mas a oração de Neemias, ela foi uma oração, amados, que nos chama a atenção. Ele orou confessando os pecados, e ele orou arrependido. Outra coisa que me chama a atenção é que Neemias estava em um palácio. Ele estava num lugar de conforto.
Ele estava num lugar que, não sei se fosse eu ia querer sair de lá. Mas ele, amados, ele saiu da zona de conforto. E para nós vencermos a crise, temos que sair da nossa zona de conforto e irmos à batalha. Aleluia! Glória a Deus! Amados, o rei que vetou o trabalho é o rei que libera o trabalho. Glória a Deus! E o que nós aprendemos com isso é que não há outro caminho para vencermos a crise se não for nos pés do Senhor, se não for nos pés de Jesus. Neemias enfrentou, amados, muita coisa. Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Neemias pôde ver quantos se levantaram contra ele. Sambalate, né? Tobias, homens que se levantaram contra ele, inventaram mentiras, calúnias, tentaram de tudo para que ele parasse. E outra coisa que me chamou a atenção é que Neemias, ele tinha convicção de que era a mão do Senhor que estava com ele. Aleluia! Em momento nenhum ele diz: eu consegui porque o rei me considerava, porque o rei confiava em mim. Mas em todas as vezes que ele ia falar, ele dizia: porque a mão do meu Deus era comigo. Glória a Deus! Porque a mão do meu Deus era comigo. Ele tinha certeza que tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo que estava acontecendo, era a mão do Senhor que estava com ele. Por isso que o rei liberou. Ele pediu para viajar, ele pediu para sair. E o rei ainda pergunta quantos dias ele ficaria fora. Glória a Deus. Amados, nós precisamos confiar nesse Deus. Nesse Deus que muda situações. Nesse Deus que muda histórias. Há algum tempo atrás eu li o livro dos Heróis da Fé. E eu pude observar, amados, que a maioria, todos aqueles que estão ali, mostram o seu tempo que tinha de oração. E hoje a gente tem visto trabalho de oração ser tão escasso. Não é verdade? A vida da irmã Mira é falar para mim: meu Deus, tão pouquinha gente no círculo de oração. O que tanto nós fazemos em casa que não estamos aqui orando? Eu já expliquei a ela, tenho orado para que isso passe, porque se tinha um dos trabalhos que eu não faltava na igreja, era o círculo de oração. Eu acho que eu era uma das primeiras que aqui chegava para orar. E a igreja do Senhor precisa orar, irmãos. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor, para vermos mudar essa situação. Hoje mesmo, quando eu estava orando com o nosso grupo, eu estava dizendo ao Senhor: Senhor, venha nos ajudar. Porque quando a gente olha no WhatsApp, né, muita gente está mandando. Um médico diz: não tome a vacina. O outro diz: tome a vacina. Outros não tomem a vacina. E a gente fica: peraí, eu tomo a vacina ou não tomo a vacina? Fica aquela dúvida, aquela situação. E eu digo: Senhor, só Tu é que sabes. E só Ele é que protege. E só Ele é que sabe. Nós não sabemos se verdadeiramente isso é o sistema. Uns dizem uma coisa, outros dizem outras.
mas nós devemos pedir ao Senhor orientação, porque Ele nos dá, amados. Ele conhece os corações, Ele sabe. O nosso Deus é Deus de perto e de longe. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que tudo está patente diante dos olhos do Senhor. Nada se esconde diante dele. Nós já tivemos grandes experiências em o Senhor falar claramente. Quando a coisa estava acontecendo lá em São Paulo, eu aqui, como era que eu podia saber o que era que estava acontecendo? E Deus, através da sua palavra, tirar a dúvida que eu estava. E é assim que Deus faz. Ele revela, Ele mostra. Então, amados, precisamos confiar nesse Deus, como Neemias confiou. Ele diz no versículo de número 18: e eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Glória a Deus. E aqueles que se levantaram contra aquela obra, olha o que é que Neemias diz no versículo de número 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Aleluia! Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz que até quando nós oramos por Jerusalém, nós somos prósperos. Lá no Salmo, vamos ver isso, como valeu a pena este amor de Neemias para com Jerusalém. Veja aí o Salmo 122, versículo de número 6 e 7. Quem quiser ler, pode ler em alta voz. Glória a Deus. Amados, orai pela paz de Jerusalém. Glória a Deus. E a Bíblia diz que prosperarão aqueles que te amam. E a gente viu, amados, o que aconteceu na vida de Neemias. Tudo que Neemias passou, toda dificuldade, a gente sabe que não foi fácil. Antes dele mostrar, né, os seus planos, seu desejo, a Bíblia diz que ele montou em um cavalo e saiu percorrendo toda a cidade, olhando. Ele foi olhar as dificuldades, ele foi olhar a situação da cidade, para poder ele conseguir fazer o que estava em seu coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que possamos, amados, para termos essa vitória, para sabermos como viver diante da crise, procurarmos estar nos pés de Jesus, em oração, em busca, lendo a sua palavra, buscando, né, a sua palavra, em santidade, em sinceridade, que com certeza nós seremos vitoriosos, como foi Neemias, como foi aquele povo que não largou. Uma mão estava com a arma e a outra mão com a ferramenta, mas o trabalho não parou. Em 52 dias eles conseguiram
reconstruir aquele muro. Glória a Deus! Em 52 dias, aqueles homens conseguiram, deixaram família, deixaram a casa, trabalhando dia e noite em prol daquela construção. Glória a Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.